Essa é a questão que sempre entra, ou pelo menos deveria entrar, quando queremos aprender ou fazer alguma coisa nova. O interesse em aprofundar um assunto, em aprender alguma ferramenta, criar algum negócio, enfim, fazer qualquer coisa nova é muito importante você considerar algo que é famoso, sei lá, por ser chamado de timing, momento certo de você fazer essa coisa. No mundo atual, que temos infinitas opções de tudo, seja qual for sua área de atuação ou de desejo, nem se tivéssemos 300 anos de vida, a gente ia conseguir realmente fazer 10% daquilo que é possível se fazer dentro de qualquer assunto. Agora imagina se o seu desejo, assim como eu e outras pessoas também, de se aprender vários assuntos. Por isso que é muito importante você aprender a tomar melhores decisões no momento de escolher em qual guerra você vai entrar, que aprendizado você vai começando do zero, que não é fácil, que demanda muita energia também, para você conseguir tomar a decisão correta e não desperdiçar o seu tempo. Aliás, conforme eu falei, tempo, eu acho que é muito limitante você considerar que tempo é dinheiro, porque ele é muito mais que isso. Principalmente quando o assunto é experienciar coisas novas, você tem que considerar também que o tempo é energia. Principalmente para vocês mais velhos, assim como eu, sabe muito bem o que eu tô falando, e a energia nossa, principalmente para gastar massa cinzenta, para aprender uma coisa nova, fica cada vez mais escassa e mais valorosa. Então, a proposta desse vídeo é exatamente se debruçar sobre esse indicador específico, o timing, e tentar te convencer a te colocar uma vez por todas esse indicador dentre a sua análise para tomar qualquer decisão para fazer alguma coisa nova, para realmente tentar entrar no mundo novo. Principalmente se o seu intuito é focado em monetização, né, em ter sucesso, êxito profissional ou pessoal desse assunto que você está querendo entrar novo. Pode ser até considerar como uma tentativa de aprender uma nova ferramenta, novo assunto da moda, enfim. Com esse vídeo eu quero te dar sugestões para conseguir colocar esse fator dentro do seu poder de decisão, maneiras de você conseguir achar o timing correto e com essa informação você dá mais prioridade para algum assunto ou não, ou realmente descartar essa opção por não estar no timing correto. E é lógico que dentre vários fatores de decisão, esse não é o principal, né? A gente pode dar outros exemplos mais importantes, como a facilidade no assunto, sua paixão por aquilo, a possibilidade, ou melhor, a probabilidade de você se manter constante no aprendizado e na imersão desse assunto. Então, tem todos esses fatores que são importantes, mais importantes até do que o timing. Porém, o que eu vi durante minha experiência é que muitas pessoas não consideram esse fator e graças a isso, mesmo ticando corretamente todos os outros, devido a pessoa entrar no timing incorreto, no timing errado, faz com que toda essa energia gasta se torne em vão e você acaba não obtendo êxito naquilo que você almejava no começo do aprendizado dessa ideia, ferramenta, negócio, enfim. E agora eu quero te trazer o que, na minha opinião, são os dois momentos melhores para você conseguir entrar em algum assunto, abrir um negócio e potencializar as suas chances de sucesso. O primeiro momento é antes que o hype desse assunto superestime o valor real que ele tem. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento é depois que passou o hype e que mesmo assim, mesmo com toda aquela moda, entre aspas, passando, você ainda consiga identificar um valor real naquele assunto. Eu quero aprofundar com você mais sobre esses momentos aqui com esse gráfico tosco, porém bem explicativo daquilo que eu tô querendo te passar. Bom, esse é o gráfico agora aqui na tela. Provavelmente vou colocar esse gráfico aqui na thumbnail, então você já viu ele com certeza. Deixa eu dar uma explicada mais ou menos da ideia dele, porque eu acredito que são esses dois momentos os ideais para você entrar nessa nova empreitada. Começando explicando os eixos para você. O eixo aqui seria de tempo de maturação, seria basicamente uma questão temporal, né? Então aqui, sei lá, vamos dar um exemplo clássico agora de automação, que é algo que está na moda hoje em dia, né? Então lá atrás, sei lá em 2023 talvez, pelo menos já foi quando eu ouvi mais sobre o assunto, aí eles falam sobre ferramentas de automação. Eu me lembro que na época tinha muita automação com Python, até antes disso, era pouco falado, e quando você fazia a análise, né, você via que tinha mais valor. Então aqui o tracejado, o pontilhado laranja é o valor real daquele assunto, então vamos falar de automação. Então ele tinha mais valor do que realmente o hype que se tinha sobre o assunto no começo, e chega algum momento, aí dependendo do assunto vai durar mais ou vai durar menos essa percepção, em que o hype vai ser maior do que o valor real do assunto, né? Você já deve ter pensado na sua mente vários exemplos disso. A gente pode falar, sei lá, lembra dos bonequinhos digitais que o pessoal vendia? Aí provavelmente aqui gerou um hype muito maior do que o valor que aquilo lá tinha. E esse é o momento
momento, na prática, mais gente acaba entrando no assunto ou criando um negócio sobre esse assunto específico. E aqui é onde está o maior erro. Porque se você acaba descobrindo sua aptidão no assunto, tem facilidade, consegue enxergar um valor real naquilo que você pensa em transformar esse seu aprofundamento no assunto. Nesse timing, provavelmente outras pessoas com o mesmo contexto que o seu, ou dependendo do caso até um contexto melhor, mais favorável que o seu, já começou a se especializar no assunto e já está retirando valor nesse momento que o hype já entrou. Pessoas que entraram nessa região inicial, né, antes do hype. Então essas pessoas estão usufruindo, que aqui que ela tem vão colher os frutos, e é aqui onde mais gente acaba entrando, e a chance de fracasso maior é exatamente por isso, que você vai ter que passar uma concorrência com pessoas que já sabem do assunto e já estão preparadas nesse momento da maturação. Aí agora, aqui é onde entra o maior erro sobre timing do assunto, tem um outro momento que eu acredito que pouca gente observa e acredita que ainda dá para tirar fruto. E depois que passa o hype, vamos logicamente que só vai ter exemplos dessa cauda em assuntos que realmente possuem um valor real sobre ele. Eu daria o exemplo de automação, esse exemplo prático. Passou o hype, aí aqui é onde temos mais valor real daquilo. Por exemplo, na automação você consegue realmente ganhar horas da sua vida se você conseguir automatizar tarefas manuais durante o dia, sei lá, automatizar a criação de roteiros para vídeos do YouTube, por exemplo, edição do vídeo, criação de thumb automatizada, enfim. Aí nesse momento aqui, você consegue trazer mais valor do que aquilo que ou no momento estão falando. E é aqui também, esse segundo momento, que geralmente vai demandar uma espera de passagem do hype, é onde talvez as pessoas que conseguiram ter mais resistência e resiliência quando entraram aqui no momento errado e conseguiram se aprofundar até chegar nesse tempo de maturação onde passou o hype, e você nesse momento consegue agregar com o seu contexto valor maior do que a percepção de valor das pessoas, que entra um outro timing correto para você entrar. Bom, na teoria eu acho que ficou claro, né? É bonitinho a gente pensar na teoria, mas na prática, como eu te aconselharia a conseguir identificar esses dois timings? Porque depois que passou é fácil, né? Agora o desafio é, no momento que você vai decidir que vai entrar nesse assunto ou criar esse negócio ou não, como identificar se você está nesse timing inicial laranja ou se está no final laranja. Então eu vou te dar um passo a passo. O passo a passo é simples, porém a execução não tão simples. Aí vai com tempo e seu background também vão ser essenciais para você conseguir realmente identificar corretamente esses timings. O primeiro segredo-chave para isso é você conseguir mensurar o valor real do que vai aprender. E seria uma mescla de considerar o valor real de acordo com a sua bagagem, né? Aquilo que você vai conseguir extrair, que suco você vai tirar desse assunto com o seu contexto atual. E seria essa percepção somado ao potencial do que você vai fazer. É lógico, você ainda não começou a se aprofundar no assunto, você ainda não vai ter todas as respostas do que você vai conseguir construir. Então aqui é importante você ter um feeling. Por exemplo, se o assunto é automação, aí você começa a ter um conhecimento. Putz, teoricamente, tudo que é operacional, tudo que é repetitivo, você consegue ou tem o potencial de conseguir eliminar na sua vida. Esse potencial pode não se concretizar, mas existem chances de, que você mapeia, aumentar a chance de conseguir também ter esse ganho, né? Que seria o ganho de tempo nesse caso. E quem sabe, se a sua ideia é abrir uma empresa, se existem muitas pessoas com essa dor, você consegue aqui uma oportunidade de negócio, mesmo sem ter a certeza que você vai conseguir criar de fato. Porém, com o seu background, você tem uma ideia mais ou menos do tempo que você vai ter que levar para conseguir criar essa solução. E também dá para dar um exemplo não só para fins de negócio, mas para fins de aprendizado. Se esse aprendizado, se esse assunto novo, você conseguir mapear que ele vai ser um impulsionador no seu trabalho, no seu dia a dia ou na sua empresa, já é um valor que você pode colocar e traçar ali como um valor de ganho real. Aí a próxima mensuração importante de se fazer, a linha preta aqui, que é o hype do assunto. Então aqui é pesquisa, basicamente, você vai conseguir fazer traçar essa linha de valor. Seria basicamente pesquisar o assunto e ver o que estão se falando. É importante você também que você procure mídias especializadas do assunto e identificar, logicamente, de acordo com o timing, sempre ver o que estão falando atualmente, né? Não sem assuntos muito atrasados, senão vai prejudicar esse desenho da sua linha. E também identificar os especialistas nesse assunto, os especialistas atuais, mesmo que seja só um, né? Ou dois, ou mesmo que seja de fora. E com isso você identificar o tempo que ele está falando sobre o assunto, né? Até para você ter uma ideia do tamanho da cauda inicial e também o tamanho da audiência dele. Tá com uma crescente considerável de um vídeo para o outro. Enfim, seria uma análise meio que manual mesmo. Teria que gastar algumas horas antes de você entrar no assunto. Eu aconselho fortemente que você faça isso, porque é um ganho de tempo de você evitar um retrabalho ou desperdício num assunto errado. E o final, aí entra a análise que pode fazer você realmente ter muito sucesso sobre o assunto, é você conseguir projetar, né? Não ter apenas o desenho atual, mas conseguir
conseguir projetar para o futuro o hype e o valor real dele no momento em que você vai conseguir usufruir sobre esse assunto. Ou seja, essa aqui é a linha do tempo, né, porque aqui no gráfico é a linha do tempo baseada somente no assunto. Porém, você tem que mensurar o momento que você vai entrar nela. Então vamos supor que você identificou que o momento atual, o assunto está aqui. Aí qual é a pergunta que você tem que fazer? Qual o tempo que você vai conseguir entrar e se esse tempo vai ser suficiente para você estar ainda na linha laranja, né, na zona laranja aqui na primeira. Então, aqui é importante você avaliar a sua velocidade de ser inserido nesse assunto. Você já domina, tem um contexto para conseguir entrar rápido nesse assunto ou criar rápido a sua empresa, o negócio ou ideia, a tempo de ser antes desse crescimento do hype e ele passar de percepção o valor real. Então, se você conseguir entrar nesse momento aqui, é a resposta que vai te dar, ó, vale a pena você nesse momento entrar e se especializar no assunto e criar sua empresa ou sua forma de monetizar. Ou então, se você ainda está engateando, não tem muita segurança, é possível você entrar aqui. Se você entrar aqui, aí é aquilo que eu falei no começo. Pode dar certo, mas as chances diminuem. Você não vai conseguir pegar nesse momento o timing correto. Então, essa análise é importantíssima, fazer essa projeção da sua velocidade, do tempo que você vai demorar para conseguir entrar no assunto, em que momento você vai conseguir surfar essa onda. E um outro ponto aqui, não somente o tempo que você vai conseguir surfar essa onda, mas o tempo da formação da onda também é importante você decifrar. Essa é a parte mais difícil, né, de se conseguir. Então aqui é baseado muito por feeling. Você pode criar alguns indicadores, como, sei lá, taxa de crescimento do assunto ou taxa de pessoas novas falando sobre esse assunto específico. Mas aqui é algo que se alguém conseguir fazer essa mensuração, entender o momento que vai hypar um assunto, essa pessoa vai estar multimilionária e não vai contar esse segredo, logicamente. Então aqui, resumindo, seria você se preocupar, né? Então para você conseguir ter uma assertividade maior, já que é muito difícil, basicamente impossível prever o momento que o hype vai chegar, então meu conselho é, ou você focar em ideias em que estão realmente muito no começo, que seriam apostas, né, no assunto que você teria nesse momento, ou em ideias em que você consiga essa diferença do tempo em que você está analisando versus você vai entrar no assunto seja muito pequena. E quanto antes, menor chance dessa onda do hype passar o assunto do valor. E a mesma coisa cabe aqui no outro quadrante, na outra zona, né? Então é difícil você identificar quando vai cair esse hype. Então aqui, quanto mais curto for o momento que você está cogitando em entrar nesse assunto versus o momento que você vai conseguir entrar nesse assunto, quanto menor for essa distância, menor a chance de você também ser engolido e esse valor real ser diminuído. E você já considerava o fator timing para decidir se você vai entrar numa nova empreitada ou não? Se sim, você concorda que esses são os melhores momentos para que você consiga realmente aumentar suas chances de sucesso nessa sua nova jornada? Eu peço que, se você curtiu a ideia desse vídeo, dê um like aqui embaixo no vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo pode ser útil para pessoas similares a você. Também te convido a se inscrever no canal, e aqui eu posto ideias, reflexões, opiniões que eu obtive com o tempo e que com certeza o meu eu do passado agradeceria em receber esses toques. Fora isso, eu também documento meus processos de aprendizado de ferramentas e assuntos que eu acredito que futuramente poderão ser muito úteis para o sucesso profissional e pessoal do profissional moderno, e também tento te mostrar algumas outras habilidades que obtive durante a minha experiência profissional e que eu aposto que serão também de grande valia para o seu sucesso. Te agradeço se for até aqui para assistir o vídeo e, logicamente, te aguardo para o próximo.